O carro afundava na lama como se a terra quisesse engoli-lo inteiro. Isabelle Furtado pisava no acelerador, mas as rodas só giravam no vazio, jogando mais barro para todos os lados. A chuva martelava o para-brisa com tanta força que ela mal conseguia ver a estrada à frente. Ou o que sobrava dela. Celular sem sinal. Reunião em 2 horas. Investidores esperando. E ela, a temida CEO da Furtado em Associados, estava completamente sozinha, encharcada até os ossos, empurrando um BMW de luxo que se recusava a sair do lugar. Quando o motor de uma caminhonete velha apareceu na curva, Isabelle nem sabia se sentia alívio ou humilhação. Tudo o que sabia é que pela primeira vez em 8 anos, ela precisava desesperadamente da ajuda de alguém. Se você está curioso para saber como isso termina, deixe seu like e fique até o final, pois essa história vai tocar o seu coração. Mas antes de continuarmos, me conta nos comentários, de onde você está nos ouvindo? Adoro saber até que lugares conseguimos alcançar. Agora vamos voltar de onde paramos. Isabelle não sabia há quanto tempo estava ali. Poderia ser 20 minutos ou 1 hora. O tempo parecia ter perdido o sentido, engolido pela urgência e pelo pânico que ela raramente permitia que a tocassem. Ela tentou mais uma vez empurrar o carro, mas seus pés apenas escorregaram no barro e ela caiu de joelhos, sentindo a água fria encharcando ainda mais sua calça de alfaiataria Armani. Droga! Gritou para o vento que simplesmente levou sua voz embora. Foi então que ouviu o som de um motor. Não um motor refinado como o seu, mas algo mais robusto, mais funcional. Uma caminhonete velha, salpicada de lama, surgiu pela curva da estrada. Isabelle sentiu uma mistura de alívio e constrangimento. Ela, que comandava reuniões com acionistas milionários, que fechava contratos de dezenas de milhões com um simples aceno de cabeça, agora dependia da bondade de um completo estranho. A caminhonete parou a alguns metros de distância e um homem desceu. Ele usava uma jaqueta impermeável surrada, botas de trilha e tinha aquele ar de quem estava acostumado com tempestades, lama e imprevistos. Seus olhos, escuros e atentos, avaliaram a situação em segundos. "Você está bem?" perguntou, aproximando-se com passos seguros no terreno traiçoeiro. "Estou presa", respondeu Isabelle, odiando como sua voz soou pequena e vulnerável. "O carro atolou e eu preciso chegar ao Resort Vale do Sol em menos de 2 horas." O homem olhou para o BMW quase engolido pela lama, depois para o céu escuro e carregado, e finalmente para ela. Havia algo em seu olhar que Isabelle não conseguiu decifrar imediatamente. Não era pena. Não era diversão. Era algo mais próximo de compreensão. "Carlos", disse ele, estendendo a mão enlameada. "Carlos Novaes. Trabalho no Hotel Vista da Serra, alguns quilômetros daqui." "Isabelle Furtado", ela respondeu automaticamente, apertando sua mão. Mesmo através das luvas, ela sentiu a firmeza daquele aperto. Era a mão de alguém que construía coisas, que resolvia problemas reais, não apenas movia números em planilhas. "Isabelle Furtado", Carlos repetiu, e ela percebeu o reconhecimento em seus olhos. Claro. Até ali, no meio do nada, seu nome tinha peso. Da Furtado em Associados. "Sim", disse ela, mais seca do que pretendia. Não estava com humor para a admiração corporativa naquele momento. Carlos assentiu, sem fazer mais comentários. Em vez disso, caminhou até o BMW, avaliou a situação e balançou a cabeça lentamente. "Não vai sair daí tão cedo", disse ele direto. A terra cedeu por baixo. "Você consegue ver? Não é só lama superficial. Foi um deslizamento pequeno, mas suficiente. Vai precisar de um guincho industrial, e com essa tempestade..." Ele não terminou a frase, mas Isabelle entendeu. Não haveria guincho, não hoje. "Eu preciso chegar ao resort", repetiu ela, sentindo o desespero começar a subir pela garganta como bile. "Tem investidores me esperando, uma apresentação que levei meses para preparar.
Eu não posso simplesmente não aparecer. Carlos a observou por um longo momento. Havia algo suave em seus olhos, mas também uma seriedade que não permitia ilusões. Você não vai chegar, disse ele, gentil, mas firme. Desculpe, mas preciso ser honesto. A estrada principal está interditada por causa de um deslizamento maior, 2 horas atrás. A ponte que dá acesso ao Vale do Sol também foi parcialmente danificada. Ouvi pelo rádio antes de perder sinal. Ninguém está entrando ou saindo de lá hoje. As palavras caíram sobre Isabelle como pedras. Ela sentiu suas pernas fraquejarem, não pelo frio ou pelo cansaço, mas pelo peso absoluto do que ele estava dizendo. Impossível. Tinha que ser impossível. Ela não faltava a compromissos. Nunca. Em 8 anos à frente da empresa, ela nunca, nem uma única vez, havia deixado de aparecer onde era esperada. Não, murmurou mais para si mesma. Não, tem que ter um jeito. Eu posso ir a pé. Quanto tempo levaria? A pé na tempestade sem conhecer a trilha? Carlos balançou a cabeça. Você não chegaria. E mesmo que chegasse, chegaria com hipotermia. Olhe para você, já está tremendo. Isabelle olhou para suas próprias mãos. Ele estava certo. Ela estava tremendo, e nem tinha percebido. Suas roupas estavam encharcadas. O frio começava a penetrar seus ossos, e a adrenalina que a tinha mantido de pé até agora começava a se dissipar, deixando apenas exaustão. Eu não posso desistir, disse ela, teimosa. Não é desistir, respondeu Carlos, com aquela calma irritante de quem já tinha visto o suficiente da vida para saber quando lutar e quando aceitar. É sobreviver. E agora, a prioridade é tirar você do frio. Ele voltou para a caminhonete e pegou uma manta térmica, voltando para envolvê-la nos ombros. O gesto foi tão natural, tão despretensioso, que Isabelle quase não soube como reagir. Quando foi a última vez que alguém tinha cuidado dela assim, sem esperar nada em troca, sem calcular favores? Tem uma cabana velha de manutenção a cerca de 1 quilômetro daqui, explicou Carlos. Usamos ela quando fazemos trabalhos de trilha. Tem um fogão a lenha, algumas mantas de emergência. Não é luxo, mas é abrigo. A tempestade vai piorar antes de melhorar. Precisamos sair da estrada. E o meu carro? Perguntou Isabelle, olhando para o BMW como se fosse um barco afundando. Vai ficar aí, mas vai continuar aí amanhã também. Veículos eu posso recuperar. Pessoas não. Havia algo naquela última frase que fez Isabelle olhar para ele com mais atenção. Não era apenas uma frase de efeito. Havia peso ali, história, dor talvez. Mas ela não teve tempo de perguntar. Carlos já estava pegando a maleta dela do banco do carro, protegendo-a com um saco plástico que tirou da caminhonete. Você vai precisar disso? Perguntou, referindo-se aos documentos que Isabelle podia ver através do couro fino da pasta. Ela olhou para a maleta. Dentro estavam as apresentações impressas, os contratos, as propostas que mudariam o futuro da Furtado em Associados. Todo o trabalho de meses. E agora, apenas papéis molhados que não chegariam a lugar nenhum. Sim, disse ela, porque não sabia o que mais dizer. Eles caminharam em silêncio pela estrada lamacenta. Carlos ia à frente, abrindo caminho, testando o terreno com seus passos experientes. Isabelle o seguia, tentando manter o equilíbrio, sentindo seus sapatos de salto fino, absurdamente inadequados, afundando a cada passo. Em um momento, ela escorregou e Carlos a segurou pelo braço, firme, sem dizer nada. Apenas a manteve de pé e continuou andando. A cada metro que se afastavam da estrada, Isabelle sentia como se estivesse se afastando de tudo o que conhecia. O mundo corporativo, as reuniões, os e-mails que pingavam sem parar no celular que agora era apenas um tijolo inútil em seu bolso. Tudo parecia estar em outro planeta, não apenas a alguns quilômetros de distância. A cabana surgiu entre as árvores como um fantasma. Pequena, rústica, com a pintura descascada e o telhado coberto de musgo.
mas estava de pé, sólida, real. Carlos empurrou a porta, que rangeu em protesto, e entrou primeiro, olhando ao redor para ter certeza de que estava seguro. Entre, disse ele fazendo sinal para Isabelle. Ela atravessou a soleira e foi recebida por um cheiro de madeira velha, mofo e tempo. Havia uma mesa improvisada, algumas cadeiras de plástico empilhadas no canto, um fogão a lenha antigo que parecia ter visto dias melhores e prateleiras com alguns suprimentos básicos cobertos de poeira. Não era muito, mas era algo. Carlos já estava em movimento, checando o fogão, procurando lenha seca em um pequeno depósito ao lado. Isabelle ficou parada no meio da cabana, pingando água no chão de madeira, sentindo-se completamente deslocada. Ela não pertencia a lugares assim. Ela pertencia a salas de reunião com vista para a Avenida Paulista, a jantares em restaurantes estrelados, a conferências internacionais com tradução simultânea. Sente-se, disse Carlos, sem olhar para ela, ocupado empilhando lenha no fogão. Você precisa tirar essa roupa molhada, ou vai pegar uma pneumonia. Eu não tenho... Começou Isabelle, mas parou. Claro que ela não tinha roupa extra. Ela tinha saído de São Paulo pela manhã imaginando que estaria em um resort de luxo ao meio-dia, não presa em uma cabana abandonada no meio de uma tempestade. Carlos pareceu entender, sem que ela precisasse terminar a frase. Ele foi até um armário de metal enferrujado e abriu, revelando algumas roupas velhas de trabalho penduradas. Pegou uma camisa de flanela surrada e uma calça de moletom que já tinha visto dias melhores. Não é haute couture, disse ele, e Isabelle não tinha certeza se havia um leve tom de humor em sua voz. Mas é seco. Ela pegou as roupas, suas mãos ainda tremendo. Por um momento, seu orgulho quis rejeitar. Quis dizer que estava bem, que não precisava de ajuda, que podia resolver sozinha, mas seus dentes batendo involuntariamente a fizeram calar. Ela precisava de ajuda. E isso, mais do que a tempestade ou o carro atolado, era a parte mais difícil de aceitar. Tem um biombo ali atrás, indicou Carlos gentil. Pode se trocar com privacidade. Isabelle foi até o canto indicado, onde um velho biombo de madeira oferecia uma ilusão de privacidade. Ela se despiu rapidamente, suas mãos desajeitadas com botões e zíperes. A roupa molhada grudava em sua pele, e tirá-la foi quase doloroso. Quando finalmente vestiu a camisa de flanela, que cheirava vagamente a naftalina e cedro, e a calça larga demais, presa com um cordão, ela se olhou e quase riu. Quase. A CEO mais temida de São Paulo estava usando roupa de brechó em uma cabana caindo aos pedaços. Se os acionistas pudessem vê-la agora. Quando saiu de trás do biombo, Carlos já tinha conseguido acender o fogão. Pequenas chamas começavam a lamber a lenha, ainda tímidas, mas prometendo calor. Ele olhou para ela e assentiu, sem comentar sua aparência transformada. Melhor, disse simplesmente. Agora vamos ver se consigo fazer esse fogão funcionar direito. A lenha está meio úmida. Isabelle se sentou em uma das cadeiras de plástico, puxando seus joelhos contra o peito, observando Carlos trabalhar. Ele tinha um jeito eficiente, sem pressa, mas sem desperdício de movimento. Alimentava o fogo com cuidado, ajustava a entrada de ar, colocava pedaços de papel velho para ajudar as chamas a pegarem. Você faz isso com frequência? Perguntou ela, mais para quebrar o silêncio do que por real curiosidade. Acender fogo? Carlos sorriu, ainda de costas. Mais do que você imaginaria. Quando você trabalha em um hotel nas montanhas, aprende a ser um pouco de tudo. Gerente, bombeiro, guia, faz tudo. E salvador de CEOs perdidas, completou Isabelle. E havia uma auto-ironia em sua voz que a surpreendeu. Carlos se virou para olhá-la, e pela primeira vez, ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. Não era um sorriso cortês ou profissional, era real. Essa é nova para mim, admitiu. Geralmente são turistas com tênis inadequado ou casais de namorados que se aventuram nas trilhas sem preparo. Mas uma CEO em um BMW? Primeira vez.
Não costumo me perder, disse Isabelle defensiva. Não acho que você se perdeu, respondeu Carlos, voltando sua atenção ao fogão. Acho que você só escolheu um atalho ruim. Acontece com todo mundo. Mas não acontecia com ela. Isabelle Furtado não cometia erros assim. Ela planejava tudo com 3 alternativas de contingência. Ela chegava 30 minutos antes de qualquer reunião. Ela nunca, jamais, ficava presa em tempestades em estradas secundárias, exceto que agora estava. O fogo começou a ganhar vida, preenchendo a cabana com um calor fraco, mas crescente. Carlos pegou 2 garrafas de água de um estoque de emergência e ofereceu uma para Isabelle. Não é champanhe, disse ele. Champanhe não me deixaria menos molhada, respondeu ela, aceitando a garrafa e bebendo um longo gole. Estava gelada, mas era água limpa, e seu corpo agradeceu. Eles ficaram em silêncio por um momento. Apenas o som da chuva martelando o telhado e o crepitar do fogo quebrando a quietude. Isabelle olhou para seu celular novamente, ainda sem sinal. Ela tentou não pensar em Ricardo, seu vice-presidente, esperando por ela no resort. Tentou não pensar nos investidores, provavelmente já consultando seus relógios, fazendo aqueles comentários velados sobre compromisso e profissionalismo. Tentou não pensar em como 8 anos de trabalho implacável poderiam desmoronar porque ela tinha pego a estrada errada. Você tem alguém que precisa saber onde está? Perguntou Carlos como se lesse seus pensamentos. Família? Alguém que vai se preocupar? Isabelle abriu a boca para responder e então parou. Quem se preocuparia? Seu vice-presidente ficaria irritado por razões profissionais. Sua assistente entraria em pânico tentando reorganizar agendas. Mas alguém que se preocupasse com ela, com Isabelle a pessoa, não Isabelle a CEO. Não, disse ela, e a palavra saiu mais vazia do que pretendia. Não tem ninguém. Carlos a olhou por um longo momento, e Isabelle viu algo em seus olhos. Não pena. Talvez reconhecimento. Como se ele entendesse o que significava estar sozinho no mundo, mesmo cercado de pessoas. E você? Perguntou ela, virando a mesa. Tem alguém esperando por você? Tenho, respondeu Carlos, e sua voz se suavizou de uma forma que Isabelle não esperava. Minha filha, Thelma. Ela tem 7 anos. Ela está... sozinha agora? Isabelle sentiu uma pontada de culpa, como se de alguma forma fosse responsável por mantê-lo ali. Não, ela está na casa da minha amiga Célia, dona de uma pousada perto do hotel. Célia cuida dela quando eu preciso trabalhar até tarde ou... Ele fez um gesto vago para a tempestade lá fora. Quando imprevistos acontecem. Mas eu ligo para ela sempre que posso, para dizer boa noite. Havia tanto amor naquelas palavras simples que Isabelle sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que alguém tinha se preocupado em ligar para ela apenas para dizer boa noite? Você é casado? Perguntou, e imediatamente se arrependeu da pergunta pessoal. Mas Carlos não pareceu se importar. Era, disse ele, quieto. Minha esposa morreu há 3 anos. Acidente de trânsito. Carro bateu de frente com um caminhão na rodovia Fernão Dias. Isabelle sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela conhecia aquela dor. Não pessoalmente, mas conhecia a linguagem dela. O jeito como Carlos falou, sem dramaticidade, apenas fatos, era a linguagem de alguém que tinha aprendido a conviver com uma perda que nunca realmente cicatriza. Sinto muito, disse ela, e as palavras pareceram terrivelmente inadequadas. Obrigado, respondeu Carlos, alimentando o fogo novamente. Foi... difícil. Ainda é, às vezes, mas a gente segue. Por Thelma, principalmente. Ela precisa de mim inteiro, sabe? Não posso me dar ao luxo de desmoronar. Isabelle assentiu, mesmo sem realmente entender. Ela nunca tinha tido alguém que precisasse dela daquele jeito. Sua empresa precisava dela, claro. Seus funcionários, seus clientes, seus acionistas. Mas precisar dela como pessoa, como presença, como porto seguro, isso era estrangeiro para ela,
A tempestade parecia estar piorando lá fora. O vento uivava entre as árvores e ocasionalmente algo batia contra a parede da cabana, fazendo o velho madeirame ranger. Mas dentro, o fogo começava a criar uma bolha frágil de calor e segurança. "Você acha que vai durar a noite toda?" perguntou Isabelle, referindo-se à tempestade. "Provavelmente", respondeu Carlos honesto. As previsões falavam em frente fria forte. Mas amanhã de manhã deve acalmar. Conseguiremos chamar ajuda, tirar seu carro, voltar à civilização. Civilização. A palavra soou estranha. Como se aqui, nesta cabana, eles estivessem fora dela. E talvez estivessem. Fora das regras, das hierarquias, das máscaras que Isabelle usava todos os dias como armadura. Ela olhou para Carlos. Realmente olhou. Havia uma linha de tensão em seus ombros que não tinha a ver com a situação atual. Havia uma tristeza antiga em seus olhos que ele carregava como um peso familiar. E havia bondade, uma bondade genuína que não esperava recompensa ou reconhecimento. E Isabelle percebeu com uma clareza súbita e desconfortável que ela tinha passado anos cercada de pessoas, mas completamente sozinha. E agora, presa em uma cabana com um completo estranho, ela se sentia menos sozinha do que se sentira em muito, muito tempo. Lá fora, a tempestade continuava. Mas dentro da cabana, algo estava mudando. Algo sutil, quase imperceptível. Como os primeiros sinais de degelo, depois de um inverno longo demais. E Isabelle Furtado, a tirana do corporativismo brasileiro, percebeu que talvez, apenas talvez, aquele atalho errado a tivesse levado exatamente para onde ela precisava estar. O fogo crepitava baixinho, jogando sombras dançantes nas paredes de madeira da cabana. Isabelle observava as chamas com uma intensidade que beirava a meditação forçada. Qualquer coisa para não pensar no que estava acontecendo a quilômetros dali. Os investidores. A apresentação. Ricardo provavelmente já tentando fazer controle de danos, improvisando explicações que nunca soariam tão convincentes quanto a presença dela. Carlos mexia em um rádio velho que tinha encontrado em uma das prateleiras, girando o dial com paciência, buscando algum sinal através da estática. Apenas chiados respondiam. "Nada", murmurou ele, desligando o aparelho. "A tempestade deve estar bloqueando tudo. Vamos ter que esperar amanhecer." Isabelle assentiu, apertando a maleta contra o peito como se fosse um colete salva-vidas. Dentro estavam os documentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Outra versão dela que existia em outro universo, onde tudo corria conforme o planejado. "Posso ver?" perguntou Carlos, indicando a maleta com um gesto gentil. Ela hesitou, depois entregou. Carlos abriu com cuidado, examinando os papéis ainda úmidos pelas bordas. "Podemos secar isso perto do fogo", sugeriu. "Não vai ficar perfeito, mas pelo menos você não perde o trabalho todo." Sem esperar resposta, ele começou a dispor cuidadosamente as páginas sobre a mesa, posicionando-as onde o calor pudesse alcançá-las sem queimá-las. Isabelle o observou, surpresa com o cuidado que ele tinha com algo que nem era dele, com algo que para ele provavelmente não significava nada além de papel impresso. "Isso é importante para você", disse Carlos, mais uma afirmação que uma pergunta. "Era para ser um momento decisivo", respondeu Isabelle, sentindo a palavra "era" pesar na língua. 3 meses de trabalho, uma fusão que mudaria completamente o posicionamento da empresa. Investidores vindos de São Paulo, Rio, até um grupo de Singapura interessado em operações na América Latina. "E agora?" Isabelle deu de ombros, um gesto pequeno e cansado. "Agora? Não sei. Ricardo vai tentar segurar, mas sem os dados específicos, sem a apresentação completa." Ela balançou a cabeça. "Eles vão achar que somos amadores, que não levamos a sério. Ou vão entender que a natureza não respeita cronogramas corporativos", sugeriu Carlos, sentando-se em uma cadeira ao lado dela. "Você não conhece o mundo dos negócios", disse Isabelle, mais amarga do que pretendia.
Lá não existe entender. Existe entregar ou falhar. E eu sempre entrego. Sempre? A palavra pairou no ar como um desafio gentil. Isabelle o encarou, pronta para defender seu histórico impecável, mas algo nos olhos dele a fez parar. Não havia julgamento ali. Apenas curiosidade genuína. Sempre, repetiu ela, mais baixo. Desde que meu pai morreu e eu assumi a empresa. 8 anos sem falta, sem atraso, sem desculpas. Carlos assentiu lentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. 8 anos, ecoou. É muito tempo para não cometer nenhum erro. Eu não posso me dar ao luxo de errar, disse Isabelle, e havia algo próximo de desespero em sua voz agora. Quando assumi, metade do conselho votou contra mim. Disseram que eu era jovem demais, inexperiente demais, que estava ali por ser filha do fundador, não por mérito. E você provou que estavam errados. Provei que não podiam me tirar, corrigiu Isabelle. Mas nunca deixei de ouvir aquelas vozes. Nunca. Cada reunião, cada decisão, cada maldito e-mail, eu ouço meu tio Armando dizendo que uma mulher não tem pulso firme para comandar homens. Ouço Gustavo Santos, do Conselho Fiscal, insinuando que eu só consegui o cargo porque meu sobrenome está na porta. As palavras saíam agora como água de uma represa rompida, e Isabelle nem sabia por que estava dizendo aquilo para um estranho. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o fato de que ele não fazia parte do seu mundo, então não importava o que ele pensasse. Ou talvez, apenas talvez, fosse porque ele realmente parecia estar ouvindo. Carlos ficou em silêncio por um momento, apenas observando as chamas. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e cuidadosa. Minha esposa se chamava Ana, disse ele, e Isabelle percebeu que era a primeira vez que ele dizia o nome. Ela era professora, educação infantil. Adorava crianças, tinha uma paciência que eu nunca consegui entender. Thelma tem os olhos dela, o sorriso também. Isabelle não disse nada, apenas esperou. Ela reconheceu o gesto pelo que era. Uma troca. Ele tinha ouvido sua dor, agora oferecia a dele. À noite do acidente, Carlos continuou, sua voz ganhando uma textura áspera. Ela estava voltando de uma reunião de pais na escola. Era uma noite de sexta, chovia forte, mas nada como hoje. Ela me ligou quando saiu. Disse que estava com saudade, que tinha comprado aquele chocolate que eu gosto na padaria a caminho de casa. Ele parou, respirou fundo. Foi a última conversa que tivemos. 15 minutos depois, um caminhoneiro que tinha passado 22 horas dirigindo sem parar dormiu no volante. Bateu de frente. Os médicos disseram que ela não sofreu. Não sei se era verdade ou se só dizem isso para consolar, mas eu me agarro nessa ideia. Isabelle sentiu um aperto no peito. Ela tinha perdido o pai, mas tinha sido diferente. Ele estava doente, eles sabiam que estava chegando, puderam se despedir. Não que isso tornasse mais fácil, mas era diferente de ter alguém arrancado de você sem aviso, sem chance de dizer as palavras que ficaram presas na garganta. Thelma tinha 4 anos, Carlos continuou. Tempo suficiente para lembrar da mãe, mas não o suficiente para realmente conhecê-la, sabe? Ela me faz perguntas às vezes. Como era a voz da Ana? Ela gostava de sorvete de chocolate ou baunilha? Coisas pequenas que eu nunca pensei que precisaria memorizar. E você responde? Sempre. Mesmo quando não tenho certeza, eu crio a memória para ela. Porque Thelma merece ter uma mãe, mesmo que seja feita de histórias. Isabelle fechou os olhos por um momento. Aqui estava um homem que tinha perdido tudo e ainda encontrava forças para construir mundos imaginários para sua filha. E ela? Ela tinha uma empresa, dinheiro, poder, e ainda se sentia vazia na maioria dos dias. Não vazia. Assustada. Sempre assustada de que alguém descobrisse que ela não era tão forte quanto fingia ser. A memória veio sem aviso, clara e afiada como vidro quebrado. Isabelle tinha 29 anos. Estava sentada na cabeceira da cama hospitalar do pai,
segurando uma mão que parecia ter encolhido durante os meses de quimioterapia. Márcio Furtado, o titã da consultoria empresarial brasileira, parecia uma sombra de si mesmo. Bel. Ele a chamou pelo apelido que só ele usava. Você vai ter que ser implacável. Pai, não fala assim. Você vai melhorar e... Não vou. Ele cortou, gentil, mas firme. E você sabe disso. Então me escute. Quando eu não estiver mais aqui, eles vão questionar tudo. Cada decisão, cada número, cada vírgula em cada contrato. Não porque você é incompetente. Você é a pessoa mais brilhante que eu conheço. Mas porque você é mulher. E porque você é minha filha. Eu posso provar. Você não deveria ter que provar nada. A voz dele tinha um tremor de raiva. A primeira emoção forte que ela via nele em semanas. Mas você vai ter que provar mesmo assim. Então não dê espaço para dúvidas. Não seja boa. Seja impecável. Não seja respeitada. Seja temida. Pai. Me promete, Bel. Promete que não vai deixar eles te quebrarem. E ela tinha prometido. Ao homem que estava morrendo, ao fantasma que a assombraria pelos próximos 8 anos, ela prometeu que seria inabalável. 3 dias depois, Márcio Furtado morreu. E Isabelle começou a construir sua armadura. Você ainda está aqui? A voz de Carlos a trouxe de volta à cabana. Isabelle piscou, percebendo que tinha ficado parada, olhando para o nada, perdida na memória. Desculpa, murmurou. Eu estava pensando no meu pai. O homem que fundou a empresa? Sim. Ele morreu de câncer no pâncreas. Foi rápido no final. 3 meses desde o diagnóstico até... Ela não terminou a frase. E ele te deixou no comando. Ele não teve escolha. Eu era a filha única. A empresa tinha o nome dele, mas o trabalho era nosso. Eu já estava ali, já conhecia cada cliente, cada processo. Fazia sentido. Para todos, menos para o conselho. O que eles queriam? Que eu vendesse, ou que contratasse um CEO de verdade e ficasse como acionista decorativa. Queriam meu nome, meu sobrenome, mas não me queriam comandando. Isabelle riu, um som sem humor. Na primeira reunião oficial, meu tio Armando literalmente disse: Menina, você tem certeza que quer carregar esse peso? Não seria mais fácil deixar os homens lidarem com a parte difícil? E você respondeu que se ele me chamasse de menina novamente, eu o processaria por assédio moral, e que se ele duvidava da minha capacidade, estava livre para vender suas ações e sair. Isabelle sorriu, desta vez com um toque de satisfação. Ele ficou, mas nunca me chamou de menina novamente. Carlos soltou uma risada baixa, genuína. Aposto que não. Mas isso não importa. Isabelle continuou, a satisfação se esvaindo. Não importa quantas vezes eu prove. Não importa quantos contratos eu feche ou quantos trimestres de lucro eu entregue. Sempre há alguém esperando que eu tropece. Sempre. E hoje você tropeçou, disse Carlos, sem crueldade, apenas constatando um fato. Hoje eu tropecei, concordou Isabelle. E amanhã vou ter que lidar com as consequências. Eles ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, a chuva diminuiu para uma garoa pesada, mas o vento continuava forte, fazendo a cabana ranger ocasionalmente. Sabe o que a psicóloga de Thelma me disse? Carlos falou de repente. Isabelle olhou para ele, surpresa com a mudança de assunto. O quê? Ela disse que Thelma desenha a mãe em todo o desenho da escola. Toda a redação que ela escreve menciona Ana. Toda lista de desejos inclui ver a mamãe de novo. E a doutora Helena disse que isso é preocupante. Por quê? Parece natural para uma criança que perdeu a mãe. É natural, mas Helena acha que Thelma está presa no passado porque eu estou preso no passado. Que ela não consegue seguir em frente porque sente que eu não segui. Carlos passou a mão pelo cabelo, um gesto cansado. Ela disse que eu deveria considerar abrir meu coração de novo. Não esquecer Ana. Nunca. Mas permitir que novas pessoas entrem. Por mim
E por Thelma. E você concorda com ela? Eu não sei, admitiu Carlos. Parte de mim acha que seria trair Ana, que se eu seguir em frente, se eu for feliz com outra pessoa, isso diminuiria o que tivemos. Mas outra parte sabe que Ana não iria querer isso. Ela não iria querer que eu e Thelma ficássemos presos para sempre no dia que ela morreu. Isabelle entendeu aquele conflito melhor do que ele poderia imaginar. Não com uma pessoa, mas com uma promessa. Ela tinha prometido ao pai que seria inabalável, e tinha cumprido. Mas o custo tinha sido tudo o mais. Amizades que se desfizeram porque ela nunca tinha tempo. Relacionamentos que morreram porque ela nunca estava presente. Uma vida inteira sacrificada no altar de uma promessa feita a um homem morto. Eu não tenho ninguém, disse Isabelle de repente, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Nenhum namorado, nenhum interesse romântico, nenhum amigo próximo. Minha assistente provavelmente é a pessoa com quem mais converso, e mesmo assim é só sobre trabalho. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais. Porque não há tempo. Porque relacionamentos exigem vulnerabilidade, e eu não posso me dar ao luxo de ser vulnerável. Porque... Ela parou, forçando-se a ser honesta. Porque se eu deixar alguém entrar, eles vão ver que eu não sou a pessoa que finjo ser. E aí? O que sobra? Carlos a olhou por um longo momento, e havia uma compreensão em seus olhos que fez Isabelle querer desviar o olhar. Sobra você, disse ele simples. A pessoa real. E talvez ela seja muito mais interessante que a fachada. Antes que Isabelle pudesse responder, uma rajada de vento particularmente forte sacudiu a cabana, fazendo a porta ranger ameaçadoramente. Carlos se levantou imediatamente, foi até a porta e colocou uma trave de madeira para reforçá-la. A tempestade está piorando, observou. Como se para confirmar suas palavras, um trovão estrondoso rasgou o céu, seguido por um clarão que iluminou as frestas das janelas. Isabelle olhou para o fogão. O fogo estava mais fraco agora, as chamas menores. Carlos pareceu notar também e foi buscar mais lenha do pequeno estoque ao lado do fogão. Mas quando pegou um pedaço, ele franziu a testa. Isso não é bom, murmurou. O quê? A lenha está mais úmida do que eu pensei. O que está queimando agora é o que estava mais seco, mas o resto... Ele fez uma pausa, avaliando o estoque. Não vai pegar fácil. E não temos muito. Quanto temos? Talvez o suficiente para mais 2, 3 horas. Depois disso, ele não precisou terminar. Depois disso, ficariam sem aquecimento. E lá fora, a temperatura estava caindo rapidamente agora que a noite se aproximava. Isabelle sentiu um frio que não tinha a ver com o clima. Carlos tentou adicionar mais lenha ao fogão, mas as chamas lutavam para pegar no material úmido, cuspindo fumaça e criando mais cinza que calor. Temos cobertores? Perguntou Isabelle, tentando manter a voz calma. Carlos foi até o armário de metal e voltou com 2 cobertores finos e um cobertor térmico prateado, daqueles de emergência que parecem folhas de papel alumínio. É isso, disse ele. Não é muito, mas vai ter que servir. Isabelle pegou um dos cobertores finos e o envolveu ao redor dos ombros. Já podia sentir o frio começando a se infiltrar agora que o fogo estava morrendo, como se a cabana estivesse perdendo sua única defesa contra a noite. Carlos, disse ela, e havia algo novo em sua voz agora. Não certeza corporativa ou comando executivo. Apenas medo simples e humano. Vai ficar tudo bem? Ele olhou para ela e Isabelle viu que ele estava fazendo cálculos mentais, avaliando riscos, medindo chances. Finalmente ele assentiu, mas não tão convicto quanto ela gostaria. Vai, disse ele. Vamos ficar bem. Só vai ser uma noite longa e fria. Mas já passei por pior. E você também, aposto. Isabelle não tinha tanta certeza. Ela tinha enfrentado conselhos hostis, negociações brutais, crises financeiras que tiravam o sono. Mas isso era diferente. Isso era a natureza, indiferente ao seu currículo ou sua conta bancária.
E pela primeira vez em muito tempo, Isabelle Furtado se sentiu completamente, assustadoramente impotente. O fogo crepitou uma última vez e então começou a morrer de verdade, as chamas se tornando brasas fracas que mal iluminavam a cabana. A escuridão se fechou ao redor deles como uma mortalha, quebrada apenas pelos ocasionais clarões de relâmpagos lá fora. E o frio, lento, mas inexorável, começou a entrar. O frio era uma presença viva agora, rastejando pelas frestas da cabana, subindo pelas tábuas do chão, envolvendo-se ao redor deles como um animal predador. Isabelle tinha o cobertor fino enrolado ao redor do corpo, mas podia sentir o frio atravessando o tecido como se não estivesse ali. Seus dentes começavam a bater involuntariamente. Carlos tinha tentado reacender o fogo 3 vezes nas últimas 2 horas. Cada vez, as chamas pegavam brevemente na lenha úmida, cuspiam fumaça acre e morriam novamente, deixando apenas brasas impotentes. Na última tentativa, ele tinha usado as últimas páginas secas de um caderno velho que encontrou, mas mesmo assim não foi suficiente. Acabou, disse ele finalmente, sua voz controlada, mas tensa. Não temos mais nada que possa queimar de forma segura. Isabelle assentiu, mas o movimento fez seus ombros tremerem visivelmente. Ela tinha os braços enrolados ao redor do próprio corpo, tentando preservar o calor que ainda restava, mas era uma batalha perdida. Ela podia sentir o frio se instalando em seus ossos, fazendo seus músculos ficarem rígidos e doloridos. Você está bem? Perguntou Carlos, aproximando-se. Estou, mentiu ela, mas a palavra saiu quebrada por um tremor que ela não conseguiu esconder. Carlos ajoelhou-se na frente dela, suas mãos gentis tocando seu rosto. Isabelle sentiu o choque do contato, e então percebeu. As mãos dele estavam quentes. Não muito, mas infinitamente mais quentes que sua própria pele. Isabelle, disse ele, sua voz séria agora. Você está com hipotermia, estágio inicial, mas não podemos ignorar isso. Eu só estou com um pouco de frio, tentou argumentar, mas até ela sabia que estava mentindo. Seu corpo inteiro tremia agora, ondas descontroladas de tremores que ela não conseguia parar. Você precisa de calor. Calor corporal, disse Carlos, e havia algo em sua voz que Isabelle nunca tinha ouvido antes. Preocupação genuína, mas também determinação. O cobertor térmico sozinho não vai ser suficiente. Precisamos combinar com o calor humano. Isabelle entendeu o que ele estava dizendo antes mesmo que ele terminasse de falar. Ela deveria se sentir constrangida, ou desconfortável, ou algo. Mas tudo o que sentia era frio. Frio penetrante, exauridor, que estava consumindo cada pensamento que não fosse a necessidade desesperada de calor. Ok, sussurrou ela. Carlos pegou o cobertor térmico e o estendeu no chão, criando uma barreira contra o frio vindo das tábuas de madeira. Então pegou seu próprio cobertor fino e o usou como base. Finalmente, sentou-se e abriu os braços, uma oferta silenciosa. Isabelle hesitou por apenas 1 segundo. 8 anos de armadura não caem facilmente. 8 anos de nunca mostrar fraqueza, nunca pedir ajuda, nunca depender de ninguém. Mas o frio era mais forte que o orgulho. E talvez, apenas talvez, uma parte profunda dela estava cansada de sempre estar sozinha. Ela se moveu para perto dele, desajeitada pelos tremores, e sentou-se entre suas pernas, suas costas contra o peito dele. Carlos envolveu os braços ao redor dela e puxou o último cobertor sobre ambos, criando um casulo apertado de tecido e calor compartilhado. No início, Isabelle estava rígida, cada músculo tenso, como se ainda estivesse em uma reunião de negócios onde mostrar fraqueza significava perder. Mas então o calor do corpo de Carlos começou a penetrar suas roupas, sua pele, seus ossos congelados, e algo dentro dela cedeu. Ela se permitiu relaxar contra ele, sua cabeça encontrando o oco do ombro dele, seus braços cruzados sobre os dele ao redor de sua cintura.
Podia sentir a respiração dele, constante e calma, movendo suas costas gentilmente. Podia sentir o coração dele batendo, um ritmo firme que de alguma forma a acalmava. Melhor? Murmurou Carlos, sua voz baixa perto do ouvido dela. Sim, respondeu Isabelle. E era verdade. Os tremores estavam diminuindo, o frio cruel recuando centímetro por centímetro. Mas não era apenas o calor físico. Era algo mais. Era a sensação de ser segurada, de não estar sozinha, de que por um momento ela podia parar de ser forte. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a tempestade lá fora, que agora parecia um pouco mais distante, um pouco menos ameaçadora. Isabelle fechou os olhos, permitindo-se apenas existir naquele momento, sem planejamento, sem estratégia, sem medo do julgamento de ninguém. Posso te perguntar uma coisa? A voz de Carlos quebrou o silêncio gentilmente. Claro. Quando foi a última vez que alguém te abraçou assim, sem querer nada em troca, apenas... Te segurou? A pergunta atingiu Isabelle como um soco. Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia a resposta. Anos. Tinha sido anos. Talvez na época do pai, antes dele ficar doente, quando ela ainda era apenas Belle, não a CEO, não a herdeira, não a mulher que tinha que provar seu valor a cada respiração. Não me lembro, admitiu, e sua voz tremeu de uma forma que não tinha a ver com o frio. Carlos apertou os braços ao redor dela, um gesto de conforto que não precisava de palavras. E então, sem planejar, Isabelle começou a falar. Não as palavras cuidadosas de uma executiva, não o discurso polido de alguém que sempre controla a narrativa. Apenas a verdade crua. Eu estou tão cansada, sussurrou. Tão cansada de fingir que sou invencível, de acordar às 5 da manhã todos os dias e já estar checando e-mails antes de escovar os dentes. De passar por aquela porta de vidro com meu nome gravado e sentir o peso de provar que mereço estar ali. Todos os dias. Por 8 anos. Você não precisa provar nada, disse Carlos gentilmente. Preciso, insistiu ela. Você não entende. Se eu mostrar uma fraqueza, uma única falha, eles vão dizer que sempre souberam. Que eu não era forte o suficiente. Que uma mulher não pode realmente liderar. E tudo que meu pai construiu, tudo que eu construí, vai desmoronar. Ou, sugeriu Carlos, talvez você tenha provado o suficiente. Talvez 8 anos de perfeição sejam evidência suficiente de que você é mais do que capaz. E talvez, só talvez, você possa se dar ao luxo de ser humana. Isabelle riu, um som molhado e quebrado. Humana, repetiu como se fosse uma palavra estrangeira. Não tenho certeza se ainda sei como ser. Acho que você está sendo agora, respondeu Carlos. Aqui, nesta cabana, longe de tudo. Você não é a CEO, não é a tirana. É apenas Isabelle. E sabe de uma coisa? Eu gosto muito mais desta versão. As palavras deveriam ter soado como crítica, mas não soaram. Soaram como libertação, como permissão para ser algo além da armadura que ela tinha forjado ao redor de si mesma. Isabelle sentiu algo molhado em suas bochechas e percebeu, chocada, que estava chorando. Quando foi a última vez que tinha chorado? No funeral do pai. Antes disso? As lágrimas vinham agora, silenciosas, mas constantes, e ela não tentou pará-las. Apenas deixou que caíssem, absorvidas pelo tecido da camisa de Carlos. Desculpa, murmurou ela. Não se desculpe, disse Carlos, sua voz firme. Nunca se desculpe por sentir. Eles ficaram assim por mais tempo, e gradualmente os tremores de Isabelle pararam completamente, não apenas porque o calor tinha retornado ao seu corpo, mas porque algo dentro dela tinha descongelado também, algo que estava congelado há muito mais tempo que aquela noite. Carlos, disse ela depois de um longo silêncio. Obrigada, por não me julgar, por não ver isso como fraqueza. Não é fraqueza, respondeu ele. É coragem.
Leva muito mais coragem para se permitir ser vulnerável do que para manter as paredes levantadas. Isabelle pensou sobre isso, virando as palavras em sua mente como se fossem uma moeda recém-descoberta. Você é uma boa pessoa, disse ela finalmente. Thelma tem sorte de ter você. Não sei sobre isso, respondeu Carlos, e ela podia ouvir o sorriso triste em sua voz. Eu tento, mas tem dias que não sei se estou fazendo tudo errado. Me conte, pediu Isabelle, sobre Thelma, sobre você. Carlos ficou quieto por um momento, como se organizando seus pensamentos. Então começou a falar, sua voz baixa e medida. Depois que Ana morreu, eu entrei em piloto automático por quase 1 ano. Acordava, cuidava de Thelma, ia trabalhar, voltava, colocava ela para dormir. Repetia. Não sentia nada, apenas existia. E Thelma percebia. Crianças sempre percebem. Como ela reagiu? Ela começou a ter pesadelos. Acordava gritando, dizendo que eu ia embora também, que todo mundo ia embora. E eu não sabia o que fazer. Então uma amiga, Célia, sugeriu a doutora Helena. Psicóloga infantil. E ajudou? Ajudou Thelma a processar a perda. Ajudou ela a entender que o que aconteceu com a mãe não foi culpa dela, que não foi culpa de ninguém. Mas também revelou coisas sobre mim que eu não queria ver. Como o quê? Como o fato de que eu estava usando a dor como desculpa para não viver. Como o fato de que Thelma não conseguia seguir em frente porque eu não estava seguindo em frente. Carlos suspirou. Helena me deu um exercício. Pediu para Thelma escrever uma carta para Ana. Qualquer coisa que ela quisesse dizer. Isabelle sentiu Carlos se mexer, e então ele estava alcançando o bolso interno de sua jaqueta. Tirou um pedaço de papel dobrado, amarelado e amassado nas bordas de tanto ser manuseado. Esta é a carta, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente. Thelma a escreveu há 6 meses. Helena disse que eu deveria lê-la quando me sentisse pronto. Mas eu nunca me senti pronto. Então apenas carrego comigo. Como um lembrete. Ou uma punição. Não sei mais. Posso perguntar o que ela escreveu? Isabelle perguntou gentilmente. Carlos hesitou. Depois desdobrou o papel com cuidado. A luz da lua que entrava pelas frestas da janela era fraca, mas suficiente para ver a letra infantil, irregular, mas cheia de vida. Querida mamãe. Carlos começou a ler, sua voz tremendo. A doutora Helena disse que eu posso escrever para você mesmo que você não esteja aqui. Eu tenho muita saudade. Papai também tem, eu sei, mas ele não fala sobre você. Acho que ele acha que vai me deixar triste. Mas eu já estou triste, então não importa. Isabelle sentiu o peito de Carlos subir e descer, uma respiração profunda para se controlar. Eu desenho você em todos os meus desenhos. A professora perguntou por quê e eu disse que é para você ver do céu. Você está me vendo, mamãe? Você acha que meus desenhos estão bonitos? Eu tento fazer você sorrir neles como nas fotos. A voz dele quebrou e ele parou por um momento. Isabelle colocou sua mão sobre a dele, um gesto silencioso de apoio. Eu queria te contar que o papai está triste sempre. Ele finge que não está, mas eu vejo. Ele olha para sua foto e acha que eu não percebo. Eu queria que ele fosse feliz de novo. Será que você pode falar com Deus e pedir para ele deixar o papai ser feliz? Eu prometo que a gente não vai esquecer de você. Nunca, nunca. Mas o papai merece sorrir de verdade, não só aquele sorriso de mentira que ele faz para mim. Carlos parou de ler. Isabelle podia sentir os ombros dele tremendo agora, não de frio, mas de emoção reprimida. Ela virou-se ligeiramente no abraço, o suficiente para ver seu rosto na penumbra. Havia lágrimas em suas bochechas, brilhando fracamente à luz da lua. Eu te amo até a lua e de volta, como você sempre dizia. Sua filha para sempre, Thelma. Ele terminou. Sua voz apenas um sussurro. Eles ficaram em silêncio, o peso das palavras da menina preenchendo o espaço entre eles. Isabelle entendeu então porque Carlos carregava aquela carta como um amuleto e uma maldição.
Era o amor mais puro que ela já tinha visto colocado em palavras. E era também a verdade mais dolorosa, que ao tentar preservar a memória de Ana, Carlos estava negando a si mesmo e à filha a chance de viver novamente. Ela é incrível, disse Isabelle finalmente. Thelma, ela é incrível. E você fez isso. Você criou uma criança que ainda consegue se preocupar com a felicidade do pai, mesmo carregando sua própria dor. Eu não mereço ela, murmurou Carlos. Você merece, insistiu Isabelle, virando-se mais para poder olhá-lo nos olhos. E você merece ser feliz. Ana não iria querer isso, você mesmo disse. E Thelma definitivamente não quer. Mas como? Perguntou Carlos, e havia tanto desespero genuíno na pergunta. Como eu apenas... Sigo em frente? Como eu permito que alguém entre quando ainda amo Ana? Quando sempre vou amá-la? Você não precisa parar de amar Ana para se permitir viver de novo, disse Isabelle, e ela estava surpresa com a certeza em sua própria voz. O coração não é um balde que esvazia quando você derrama amor. É uma fonte. Quanto mais você dá, mais você tem para dar. Como você ficou tão sábia? Carlos sorriu através das lágrimas. Eu não sou sábia, respondeu Isabelle. Eu estou completamente perdida na minha própria vida. Mas às vezes é mais fácil ver a verdade na vida de outra pessoa do que na nossa. Ela alcançou e gentilmente enxugou as lágrimas do rosto dele com o polegar, um gesto íntimo que ela nunca teria se permitido em circunstâncias normais. Mas nada sobre aquela noite era normal. Promete uma coisa para mim, disse ela. O quê? Quando sairmos daqui, quando voltarmos para nossas vidas normais, você vai falar com Thelma sobre Ana. Vai compartilhar as memórias, as histórias, as pequenas coisas. E vai se permitir considerar, apenas considerar, que talvez você tenha amor suficiente no coração para honrar o passado e abraçar o futuro. Carlos olhou para ela por um longo momento e Isabelle viu algo mudar em seus olhos. Uma decisão sendo tomada, uma porta sendo entreaberta. Eu prometo, disse ele, se você prometer uma coisa também. O quê? Que você vai parar de viver apenas para provar algo. Que você vai se permitir ser humana, cometer erros, pedir ajuda. Que você vai encontrar uma vida além da empresa. Isabelle sentiu o peso daquela promessa. Era tão mais fácil dizer a outra pessoa para mudar do que mudar a si mesma. Mas olhando para Carlos, vendo a esperança genuína em seus olhos, ela entendeu que eles estavam fazendo mais do que trocar promessas. Estavam se salvando mutuamente de versões de si mesmos que tinham criado por medo. Eu prometo, sussurrou ela. E então, sem planejar, sem pensar nas consequências ou no que significava, Isabelle se inclinou e beijou Carlos. Não foi um beijo de paixão ou de desejo urgente. Foi um beijo de gratidão, de conexão, de dois seres humanos encontrando um ao outro no meio da tempestade. Carlos respondeu gentilmente, uma mão subindo para tocar seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. O beijo durou apenas alguns segundos, mas pareceu conter mais verdade do que todas as conversas que Isabelle tinha tido nos últimos anos. Quando se separaram, Isabelle voltou a se aninhar contra o peito dele, e Carlos apertou os braços ao redor dela novamente. O cobertor os envolvia como um casulo, e pela primeira vez desde que entraram na cabana, Isabelle se sentiu verdadeiramente aquecida. Obrigada, murmurou ela. Pelo quê? Por me lembrar de quem eu sou debaixo de tudo. Por não ter medo da minha vulnerabilidade. Por ser exatamente quem você é. De nada, respondeu Carlos, beijando o topo da cabeça dela suavemente. E obrigado você também, por ouvir, por entender, por ver mais em mim do que um homem quebrado. Você não está quebrado, disse Isabelle com convicção. Você está humano. E isso é a coisa mais bonita que existe. Eles ficaram assim, enquanto a noite avançava, conversando ocasionalmente, mas principalmente apenas existindo juntos no silêncio compartilhado. Isabelle falou sobre suas esperanças secretas,
os sonhos que tinha engavetado quando assumiu a empresa. Carlos compartilhou memórias de Ana, as boas e as difíceis, e pela primeira vez sentiu que podia honrar sua memória sem se afogar nela. E em algum momento, quando a tempestade lá fora começou a acalmar, quando os primeiros raios fracos de luz começaram a filtrar pelas janelas, ambos perceberam que algo fundamental tinha mudado. Eles tinham entrado naquela cabana como estranhos, tinham sobrevivido à noite como aliados, e agora, com o amanhecer chegando, emergiam como algo mais profundo. Não amantes, necessariamente. O que tinham não era tão simples quanto isso. Era um entendimento, um reconhecimento de alma para alma. Uma promessa de que não importa o que acontecesse quando deixassem aquele lugar, eles tinham mudado um ao outro de maneiras que não poderiam ser desfeitas. Está amanhecendo, observou Carlos olhando pela janela. Sim, concordou Isabelle, mas não fez movimento para se afastar. Não ainda. Apenas mais alguns momentos naquele casulo de calor e verdade, antes de terem que voltar ao mundo real. Apenas mais alguns momentos onde ela podia ser apenas Isabelle e ele apenas Carlos, e nada mais importava. A manhã chegou com uma quietude surpreendente. A tempestade tinha passado durante as últimas horas da madrugada, deixando para trás apenas o som suave de água pingando das árvores e o canto distante de pássaros reclamando do dilúvio. A luz que entrava pelas janelas da cabana era clara e limpa, quase ofensivamente brilhante depois da escuridão opressiva da noite. Isabelle acordou ainda envolvida no calor de Carlos, seus corpos ainda entrelaçados sob o cobertor. Por um momento, desorientada pelo sono, ela não se lembrou onde estava. Então tudo voltou de uma vez. A tempestade, o carro atolado, a cabana, o frio, o cobertor, as confissões sussurradas na escuridão. E as promessas. As promessas que tinham feito um ao outro. Carlos se mexeu atrás dela, acordando lentamente. Bom dia, murmurou, sua voz rouca de sono. Bom dia, respondeu Isabelle, e havia algo estranho naquelas palavras simples. Uma intimidade que ela não tinha com ninguém. Quando foi a última vez que tinha acordado nos braços de alguém e dito bom dia? Eles se desembaraçaram devagar, como se ambos estivessem adiando o momento de voltar ao mundo real. Carlos foi até a janela e olhou para fora, avaliando a situação. O céu está limpo, disse ele. A estrada ainda vai estar um desastre, mas dá para tentar sinal de celular agora. E se a sorte estiver do nosso lado, já deve ter equipes de resgate procurando. Isabelle pegou seu celular, que tinha desligado para economizar bateria. Quando ligou, levou alguns segundos para encontrar sinal, mas quando encontrou, o aparelho explodiu em uma avalanche de notificações. 47 ligações perdidas, 89 mensagens, 156 e-mails. Era como se a realidade estivesse gritando com ela através da tela, exigindo sua atenção, exigindo explicações, exigindo que ela voltasse a ser quem sempre foi. Mas Isabelle olhou para as notificações e sentiu nada. Não o pânico usual. Não a urgência de responder tudo imediatamente. Apenas uma distância tranquila, como se aquelas mensagens fossem de outra vida. Muitas mensagens? Perguntou Carlos, notando sua expressão. Muitas, confirmou Isabelle, mas podem esperar um pouco mais. Ela viu a surpresa nos olhos dele e sorriu. A velha Isabelle teria entrado em pânico. Teria começado a responder e-mails ali mesmo, com os dedos ainda tremendo de frio, tentando controlar o dano. Mas essa Isabelle, a que tinha passado a noite se permitindo ser vulnerável, tinha perspectivas diferentes. Carlos usou seu próprio celular para ligar para o hotel. A ligação foi atendida por Célia, que estava lá esperando notícias dele. Carlos, graças a Deus! A voz dela praticamente gritou através do viva-voz. Você está bem? Onde você está? Estou bem, Célia. Estou na cabana velha de manutenção, na trilha norte. Tenho uma pessoa comigo. Ela precisou de ajuda ontem durante a tempestade. Já estou mandando a equipe de resgate para vocês. 20 minutos no máximo. E Carlos?
A voz de Célia suavizou. Thelma estava preocupada. Ela dormiu aqui, mas perguntou por você a noite toda. Isabelle viu a dor passar pelo rosto de Carlos, rápida, mas intensa. Pode passar ela? Pediu ele. Houve sons de movimento, e então uma voz infantil, aguda e cheia de alívio. E papai? Oi, meu amor, disse Carlos, e Isabelle podia ouvir o sorriso e as lágrimas lutando em sua voz. Desculpa por te preocupar. Você está bem? Você estava na tempestade? Eu sonhei que você foi embora igual a mamãe. A voz da menina era pequena, assustada. Não, amor. Eu estou bem. Estava só ajudando uma pessoa. E eu estou voltando agora, tá? Mais uns minutinhos e o papai vai estar aí para te dar o abraço mais apertado do mundo. Promete? Prometo. Te amo até a lua e de volta. Até a lua e de volta, repetiu Thelma, e Isabelle sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir as mesmas palavras que estavam na carta. Quando Carlos desligou, havia lágrimas em seus olhos, mas também um sorriso genuíno. Ele olhou para Isabelle e não precisou dizer nada. Ela entendia. Algumas conexões eram profundas demais para serem quebradas, mesmo pela morte. E isso era bonito, não trágico. O som de um motor se aproximando quebrou o momento. A equipe de resgate tinha chegado. A volta à civilização foi estranhamente desconexa, como acordar de um sonho muito vívido. A equipe de resgate, 2 homens experientes chamados João e Marcos, os levou de volta pela trilha, agora navegável sob a luz do dia. O BMW de Isabelle ainda estava lá, afundado na lama até os eixos, um símbolo perfeito de como os planos podem desmoronar em questão de horas. Vamos precisar de um guincho pesado, comentou João, avaliando a situação. Mas conseguimos tirar hoje ainda, sem problema. Isabelle apenas assentiu. O carro, aquele símbolo de status e sucesso, parecia ridiculamente irrelevante agora. Carlos ofereceu carona na caminhonete dele e Isabelle aceitou. Durante o trajeto de volta ao hotel, eles conversaram pouco, mas o silêncio era confortável, cheio de compreensão mútua. Havia tanto a processar, tanta coisa que tinha mudado em uma única noite, que palavras pareciam inadequadas. Quando chegaram ao Hotel Vista da Serra, Isabelle foi recebida com olhares curiosos da equipe. Carlos a levou até uma sala privativa onde ela poderia se limpar e fazer suas ligações. Vou buscar Thelma, disse ele. Mas depois... Você gostaria de conhecê-la? Não precisa se não quiser, mas eu gostaria muito, interrompeu Isabelle. E era verdade. Ela queria conhecer a menina que tinha escrito aquelas palavras. A menina que tinha inadvertidamente ajudado a salvar seu pai na mesma noite que o pai tinha salvado Isabelle. Carlos sorriu, aquele sorriso genuíno que ela tinha visto pela primeira vez na cabana. Obrigado, disse ele simplesmente, e saiu. Isabelle ficou sozinha na sala. Olhou para seu celular, para a avalanche de mensagens que esperavam. Respirou fundo, e então fez algo que nunca, em 8 anos, tinha feito. Ela ligou para Ricardo e disse não. Ricardo, disse quando ele atendeu, sua voz desesperada e aliviada ao mesmo tempo. Isabelle, pelo amor de Deus, onde você estava? Os investidores, a apresentação, tudo foi um desastre. Ricardo, eu não vou estar aí hoje, interrompeu ela calmamente. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio chocado. Como assim você não... Isabelle, você está brincando? Depois de tudo que aconteceu ontem, você precisa estar aqui para fazer controle de danos, para... Não, repetiu Isabelle. E havia uma firmeza em sua voz que vinha de um lugar profundo. Você é vice-presidente. Você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E eu confio em você para fazer isso. Mas, Ricardo, você está na empresa há 12 anos. Você conhece cada cliente tão bem quanto eu. Você tem os dados, tem a capacidade, tem a experiência. A única coisa que você não tem é a minha permissão para tomar decisões sem mim. E eu estou te dando essa permissão agora. Isabelle, o que aconteceu com você?
Havia genuína preocupação na voz dele agora. Você está bem? Estou, respondeu ela, e percebeu que era verdade. Estou mais bem do que estive em anos. Eu só preciso de um dia para ser humana, para respirar, para lembrar que existe vida além de planilhas e salas de reunião. Você consegue me dar isso? Ricardo demorou para responder, mas quando o fez, havia algo como respeito em sua voz. Consigo. Vou lidar com isso. Isabelle, fico feliz que você esteja bem. De verdade. Quando desligou, Isabelle sentiu algo que não sentia há muito tempo. Confiança. Não em si mesma. Isso ela sempre teve. Mas confiança nos outros. Confiança de que o mundo não desmoronaria se ela não estivesse segurando cada peça com as próprias mãos. Ela respondeu a mais algumas mensagens essenciais, delegou o que precisava ser delegado, e então desligou o telefone. Hoje, ela seria apenas Isabelle, não a CEO, não a tirana. Apenas uma mulher que tinha sobrevivido a uma tempestade e descoberto algo sobre si mesma no processo. Thelma era menor do que Isabelle esperava, toda pernas e braços finos, com olhos grandes e expressivos que eram exatamente como Carlos tinha descrito, igualzinhos aos da mãe. Ela usava um vestido rosa com estrelas, tênis desgastados e carregava um caderno de desenho sob o braço. Quando viu Carlos, ela correu e se jogou em seus braços com a força de um pequeno furacão. Papai! Gritou enterrando o rosto no pescoço dele. Oi, meu amor. Carlos a segurou apertado, os olhos fechados, apenas sentindo o peso sólido e real de sua filha. Desculpa por te assustar. Não faz mais isso, ordenou Thelma, sua voz abafada contra a camisa dele. Nunca mais. Vou tentar, prometeu Carlos, beijando o topo da cabeça dela. Mas às vezes o papai precisa ajudar pessoas, tá? E às vezes isso significa ficar preso em tempestades. Thelma se afastou um pouco, avaliando-o com aqueles olhos grandes. Foi por isso? Você estava ajudando alguém? Estava, confirmou Carlos, e então gentilmente virou Thelma para que ela pudesse ver Isabelle. Esta é a Isabelle. Ela ficou presa na tempestade, e eu a ajudei a chegar em um lugar seguro. Thelma olhou para Isabelle com a curiosidade sem filtros das crianças, avaliando cada detalhe. Oi, disse Isabelle, sentindo-se estranhamente nervosa. Ela comandava reuniões com acionistas milionários sem piscar, mas uma menina de 7 anos a deixava sem saber o que dizer. Oi, respondeu Thelma. Você é bonita, mas parece cansada. Isabelle riu, um som genuíno e leve. Eu estou cansada. Foi uma noite muito longa. Você tinha medo? Meu papai é bom em ajudar pessoas quando elas têm medo. Eu tinha medo, admitiu Isabelle, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. E seu papai foi muito corajoso. Ele me ajudou a ficar segura, me manteve aquecida e me lembrou de ser forte. Thelma assentiu com seriedade, como se isso fosse exatamente o que ela esperava ouvir sobre seu pai. Ele é o melhor papai do mundo, declarou, sem nenhuma dúvida. Acredito que sim, concordou Isabelle. Thelma a estudou por mais um momento, e então, como se tivesse chegado a alguma conclusão interna, abriu seu caderno de desenhos. Quer ver meus desenhos? Perguntou. Isabelle olhou para Carlos, que assentiu encorajadoramente. Adoraria, disse ela. Eles se sentaram em um sofá no lobby do hotel. Thelma entre Isabelle e Carlos. A menina virou as páginas, cada uma revelando um mundo de cores brilhantes e linhas infantis. E em cada desenho havia uma mulher. Às vezes sozinha, às vezes com Thelma, sempre com um sorriso grande e cabelo escuro. Essa é minha mãe, explicou Thelma, apontando para uma das figuras. Ela morreu, mas eu desenho ela para ela ver do céu. Isabelle sentiu um nó na garganta. Eles são lindos, disse sincera. Sua mãe seria muito orgulhosa. Você acha? Thelma olhou para ela com esperança. Tenho certeza, respondeu Isabelle.
Você mantém a memória dela viva. Isso é muito especial. Thelma virou mais algumas páginas e então parou em um desenho diferente. Este mostrava 3 figuras, uma criança, um homem e uma mulher. Mas a mulher neste desenho não tinha as características definidas dos outros. Era apenas um contorno, uma silhueta. Este eu fiz ontem, explicou Thelma, sua voz ficando mais baixa. A doutora Helena disse que às vezes ajuda a desenhar coisas que a gente quer que aconteçam. O que você quer que aconteça? Perguntou Isabelle gentilmente. Thelma olhou para o pai e havia tanto amor e preocupação naqueles olhos jovens que Isabelle sentiu seu coração partir um pouco. Quero que meu papai seja feliz de novo, disse Thelma. Feliz de verdade. Não aquela felicidade de mentira quando ele acha que eu não estou olhando. Carlos fechou os olhos, respirando fundo. Isabelle viu a emoção atravessar seu rosto, crua e desprotegida. Thelma, disse ele, sua voz rouca. Vem cá. Ele puxou a filha para seu colo, segurando-a apertado. Eu sinto muito se você acha que eu não sou feliz, disse ele. Porque eu sou. Eu sou feliz toda vez que vejo você sorrir. Toda vez que você me conta sobre seu dia na escola. Toda vez que você me mostra seus desenhos. Mas você fica triste quando pensa na mamãe, disse Thelma, sua sabedoria infantil cortando direto ao ponto. Fico, admitiu Carlos. Porque eu amava muito a mamãe, e ainda amo. Mas sabe de uma coisa? É possível ser um pouquinho triste sobre o passado e ainda ser feliz no presente. As duas coisas podem existir juntas. Igual água e óleo? Perguntou Thelma, lembrando de uma experiência da escola. Carlos riu. Não exatamente. Mais como chocolate quente. Tem a parte doce e a parte amarga do chocolate. Mas juntas fazem algo bom. Thelma pensou sobre isso, processando a metáfora do jeito que crianças fazem. Literal, mas de alguma forma chegando à essência. Então você pode lembrar da mamãe e ainda ter espaço para ser feliz com outras coisas? Exatamente, disse Carlos. E com outras pessoas também. Porque o amor não acaba, meu amor. Ele só cresce. Thelma olhou para Isabelle novamente, seus olhos se estreitando em avaliação. Você é uma das pessoas novas? Perguntou com a franqueza brutal da infância. Isabelle sentiu Carlos ficar tenso, claramente preocupado que a pergunta fosse desconfortável. Mas Isabelle apenas sorriu. Espero ser, respondeu honestamente. Se vocês deixarem. Seu papai me ajudou ontem e eu gostaria muito de conhecer vocês dois melhor. Se você quiser, claro. Thelma a estudou por mais um momento longo e então assentiu, aparentemente satisfeita com o que via. Tudo bem, disse ela, mas você tem que gostar de sorvete de chocolate e de desenhar, e tem que prometer que não vai fazer meu papai ficar triste. Eu amo sorvete de chocolate, disse Isabelle. Sou péssima em desenhar, mas posso tentar. E prometo que vou fazer o meu melhor para nunca fazer seu papai ficar triste. Bom, declarou Thelma. Então você pode ficar. Era tão simples para ela. Tão direto. Sem complicações ou política ou jogos. Isabelle invejou aquela simplicidade e, ao mesmo tempo, sentiu uma determinação crescendo dentro dela. Ela queria aprender a ser assim novamente. Direta, honesta, humana. O resto do dia passou em uma névoa estranha e maravilhosa. Isabelle almoçou com Carlos e Thelma em um restaurante pequeno e acolhedor na vila. Ouviu histórias sobre a escola de Thelma, sobre os amigos imaginários que ela tinha, sobre o cachorro que ela queria adotar. Assistiu Carlos ser pai, paciente e atento, e tão claramente apaixonado por aquela menina que Isabelle sentiu algo doloroso e belo no peito. No meio da tarde, seu carro foi resgatado. O BMW, limpo e funcionando, estava estacionado em frente ao hotel, pronto para levá-la de volta a São Paulo, de volta à sua vida. Isabelle estava parada ao lado dele, as chaves na mão, quando Carlos se aproximou. Thelma tinha ido com Célia para a pousada, dando-lhes um momento de privacidade. Então, disse ele, de volta ao mundo real.
Sim, concordou Isabelle. O mundo real. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas pairando entre eles. O que acontece agora? Perguntou Carlos, e havia vulnerabilidade em sua voz. Depois que você voltar para São Paulo, para sua empresa, para sua vida. Isso. Foi só um momento fora do tempo? Isabelle o olhou. Realmente olhou. Viu o homem que tinha salvado sua vida, sim, mas mais do que isso, tinha salvado algo dentro dela. Tinha mostrado que ela podia ser vulnerável sem ser fraca, que ela podia pedir ajuda sem perder valor, que ela podia ser humana. Não sei, admitiu ela. Não sei como isso funciona. Nossas vidas são tão diferentes. Você está aqui, nas montanhas, com Thelma e seu trabalho. Eu estou em São Paulo, com uma empresa e responsabilidades que não posso simplesmente abandonar. E nós mal nos conhecemos, na verdade. Mas nos conhecemos, contradisse Carlos gentilmente. Talvez não de formas convencionais, mas eu vi você, a pessoa real por trás da CEO. E você me viu também. É verdade, concordou Isabelle. E eu não quero perder isso. Não quero voltar para São Paulo e descobrir que aquela noite foi apenas uma anomalia, um momento de vulnerabilidade que vamos esquecer. Então não vamos esquecer, disse Carlos pegando a mão dela. Não tem que ser tudo ou nada, Isabelle. Não precisa ser uma decisão dramática agora. Pode ser apenas uma possibilidade. Uma porta entreaberta. Isabelle sorriu, apertando a mão dele. Uma porta entreaberta, repetiu. Eu gosto disso. Posso te ligar? Perguntou Carlos. Não para pressionar ou exigir nada, apenas para conversar, para não perdermos o contato. Eu gostaria muito, disse Isabelle. E talvez nos fins de semana, quando as coisas acalmarem, eu possa voltar, ver vocês. Conhecer Thelma melhor. Tentar realmente ver se isso, seja lá o que for, tem futuro. E se tiver? Perguntou Carlos. Se descobrirmos que o que começou naquela cabana é real? Isabelle pensou sobre isso. Sobre o que significaria mudar sua vida, abrir espaço para outras pessoas, deixar de ser apenas a CEO e ser também parceira, amiga, talvez até figura maternal para uma menina que desenhava a mãe em cada página. Era assustador. Era incerto. Era completamente diferente de qualquer coisa que ela tinha planejado para sua vida. E era exatamente o que ela queria. Então vamos descobrir juntos, disse ela finalmente. Um passo de cada vez, sem pressa, mas sem desistir também. Carlos sorriu. Aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sem desistir, concordou. Ele se inclinou e a beijou, suave e promissor. Não um beijo de despedida, mas de continuação. Um beijo que dizia, isto não é o fim, é apenas o começo. Quando se separaram, Isabelle entrou no carro. Carlos ficou ali, observando, as mãos nos bolsos. Isabelle, chamou ele antes que ela ligasse o motor. Sim? Obrigado. Por ontem à noite. Por hoje. Por ser corajosa o suficiente para ser vulnerável. Obrigado você, respondeu ela, por me lembrar de que sou mais do que meu trabalho, de que sou humana. Ela ligou o motor, acenou e começou a dirigir. Pelo retrovisor, viu Carlos ainda ali, observando até que ela desaparecesse na curva da estrada. A viagem de volta a São Paulo foi diferente da ida. Isabelle não estava correndo, não estava desesperada para chegar a lugar nenhum. Ela dirigia com calma, apreciando a paisagem das montanhas se transformando gradualmente na urbanização crescente. Seu celular tocou várias vezes, mas ela não atendeu. Em vez disso, pensava sobre a promessa que tinha feito ao pai há 8 anos, sobre a armadura que tinha construído, sobre o quanto tinha perdido tentando provar que era suficiente, e sobre a promessa que tinha feito a Carlos, de se permitir ser humana, de encontrar uma vida além da empresa. Quando chegou em seu apartamento em Pinheiros, já era noite. Ela entrou no espaço minimalista e caro,
todo cinza e preto e branco, tão perfeitamente decorado e tão completamente vazio de vida real. E pela primeira vez, percebeu o quanto aquele apartamento se parecia com ela. Bonito por fora, mas frio por dentro. Um espaço criado para impressionar, não para viver. Ela pegou o telefone e fez uma ligação. Doutora Andrade? Disse quando a terapeuta atendeu. É Isabelle Furtado. Eu sei que já faz anos desde nossa última sessão, mas eu gostaria de marcar uma consulta. Na verdade, gostaria de voltar a ter sessões regulares. Eu acho que preciso de ajuda para reaprender como viver. Nas semanas que se seguiram, Isabelle começou a fazer mudanças. Pequenas no início. Delegou mais para Ricardo. Começou a sair do escritório às 18 horas, pelo menos 3 vezes por semana. Voltou para a terapia. Começou a dizer não quando precisava, e sim para coisas que a faziam feliz. E toda sexta-feira à noite, ela falava com Carlos. Ligações longas, onde conversavam sobre tudo e nada. Sobre o dia de Thelma na escola, sobre o novo projeto da empresa, sobre memórias de infância e sonhos de futuro. 2 vezes por mês, ela voltava para a Mantiqueira. Via Carlos e Thelma. Caminhavam pelas trilhas, comiam juntos, desenhavam. Isabelle realmente era péssima nisso, mas Thelma achava suas tentativas hilárias e isso era suficiente. E lentamente, como água moldando pedra, Isabelle começou a mudar. Não era dramático, não era súbito, mas era real. Ela ria mais, relaxava mais. Permitia-se cometer erros sem ver isso como fracasso catastrófico. E descobriu, para sua surpresa, que a empresa não desmoronou, que ela não foi substituída. Que ser humana não a tornava menos respeitável como líder, na verdade, a tornava mais. 6 meses depois da noite na cabana, Thelma desenhou um novo quadro. Tinha 3 figuras de novo, uma criança, um homem e uma mulher. Mas desta vez, a mulher tinha rosto. Tinha cabelo castanho e um sorriso gentil, e segurava a mão do homem. É você, disse Thelma, mostrando orgulhosa para Isabelle. Agora você não é só um contorno, você é real. Isabelle olhou para o desenho, para a representação simples mas profunda de como ela tinha se tornado parte daquela pequena família. E sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou, abraçando a menina. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Você sempre foi parte, disse Thelma, como se fosse óbvio. Só estava esperando você perceber. À noite, quando Thelma dormia, Isabelle e Carlos sentaram-se na varanda do hotel, olhando as estrelas sobre as montanhas. Ah, sabe o que eu percebi? Disse Isabelle. Naquela noite, quando fiquei presa na tempestade, eu pensei que tinha perdido tudo. A reunião, o negócio, minha reputação. Mas na verdade, eu ganhei tudo. Ganhei perspectiva. Ganhei você. Ganhei a chance de ser quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Perguntou Carlos sorrindo. Ainda estou descobrindo, admitiu Isabelle. Mas pela primeira vez em anos, estou animada para descobrir. Não assustada. Não pressionada. Apenas animada. Carlos a puxou para perto, beijando seu cabelo. Eu também estou animado, disse ele, para ver quem você se torna, para ver quem nós nos tornamos juntos. Eles ficaram assim, sob as estrelas. 2 seres humanos que tinham se encontrado no meio de uma tempestade e descoberto que, às vezes, as piores situações nos levam aos melhores lugares. E Isabelle percebeu que o atalho errado que tinha pegado naquele dia não tinha sido um erro. Tinha sido o caminho certo o tempo todo. Só que ela não podia saber disso até percorrê-lo. Às vezes, pensou ela, precisamos nos perder para nos encontrar. Precisamos da tempestade para apreciar a calma. Precisamos do frio para valorizar o calor. E às vezes, precisamos de um completo estranho para nos lembrar de quem realmente somos. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez refletir sobre vulnerabilidade, segundas chances, ou sobre como às vezes precisamos perder o controle para nos encontrarmos,
Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que está tudo bem não ser forte o tempo todo, que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem ser humano. Inscreva-se no Ecos do Coração para mais histórias que celebram nossa humanidade compartilhada, que nos lembram de que não estamos sozinhos nas nossas lutas e que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há luz se estivermos dispostos a procurar. E me conte nos comentários. Você já viveu um momento onde foi forçado a confiar em um completo estranho? Como isso mudou você? Ou talvez você tenha sido o estranho que ajudou alguém em necessidade. Compartilhe sua história. Porque cada história de bondade, de conexão humana, de vulnerabilidade transformada em força, inspira alguém mais a acreditar que ainda há beleza neste mundo. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes, o caminho errado nos leva exatamente para onde precisamos estar.